E será mesmo que o Banco do Brasil pode ter uma queda de 36% no lucro dele agora no primeiro trimestre deste ano? Bem, esta é a projeção dos analistas do Itaú BBA e também do BTG Pactual. Mas será que isso realmente faz sentido? A questão é que o Itaú BBA não está criticando apenas o Banco do Brasil, mas também a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, cortando a recomendação e fazendo alerta para esse primeiro trimestre. Por outro lado, temos a Áurea Energia aprovando a fase 1 da reorganização societária com a CESP, o que pode abrir oportunidades. Já do lado da Petrobras, ela está ganhando força no mercado mundial em meio a esse conflito que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã. E vamos entender se existem oportunidades aqui pelo Brasil. Já o Banco Itaú enxergando oportunidades de compra dos ativos do BRB, mesmo depois do questionamento da própria CVM. E notícia excelente para os acionistas da Telefônica Brasil, ou seja, Vivo, porque os donos de Vivo e T3 vão receber 365 milhões de reais em dividendos em forma de JCP, e a Marco Polo aprovou pagamento também de dividendos em forma de JCP, e o CEO inclusive revelou suas apostas para o ano de 2026. Então vamos entender. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito do Banco do Brasil. Afinal de contas, depois de um quarto trimestre que ajudou a acalmar parte do mercado, agora o Banco do Brasil voltou para o centro da atenção. E nessa semana mesmo, as ações chegaram a cair forte após os relatórios divulgados pelo Itaú BBA e também pelo BTG Pactual, que acabaram indicando que o primeiro trimestre deste ano, que o mercado estava esperando redução na pressão dos PDDs do agronegócio e a recuperação do lucro do banco, o Itaú BBA e o BTG Pactual estão dizendo que não é isso não. Estão dizendo que esse primeiro trimestre pode vir mais fraco do que o investidor gostaria. E as expectativas e estimativas citadas pelo mercado apontam lucro de 3 bilhões de reais até 3,6 bilhões. É bem abaixo do resultado trimestral anterior. E é claro que o número assusta, mas realmente incomoda o mercado. Não é só a queda da lucratividade, é que ele pode estar sinalizando sobre a tese do banco ainda para esse ano de 2026. E o Itaú BBA está projetando esse lucro de 3,6 bilhões de reais no primeiro trimestre, com ROI de apenas 7,5%, míseros 7,5%, contra 12,1% do período anterior, o que já é muito ruim para os padrões do Banco do Brasil, que chegou a ter 20% de ROI. Quem não sabe, o ROI é o indicador talvez mais importante para um banco, porque ele sinaliza o retorno sobre patrimônio líquido, basicamente porque o banco ganha dinheiro mesmo é com spread bancário, ou seja, com o nosso dinheiro que fica lá e ele fica girando com esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. E se o ROI cai, isso significa que o banco está fazendo muito menos dinheiro com o dinheiro que está parado lá. Pelo menos explicando de uma maneira bem simples para ficar fácil de entender. Já o BTG Pactual, ele vê um trimestre ainda mais fraco, com lucro de 3 bilhões até 3,5 bilhões de reais. Na visão do BTG, ele ainda traz um detalhe importante. O próprio banco lembra que o quarto trimestre anterior foi ajudado por um efeito tributário extraordinário, ou seja, parte da queda agora pode ser explicada por uma base de comparação artificialmente forte, mas só uma parte. Quando a gente fala que é extraordinário, significa que ele não é recorrente, um evento que aconteceu e não vai acontecer de novo. E o problema mais sensível continua sendo realmente o agronegócio, que segue com a pressão agora do diesel mais caro e o câmbio desfavorável. Ou seja, quem exportava está recebendo menos em dólares, porque o dólar desvalorizou no mercado internacional, não é o real que valorizou frente ao dólar. Muito atenção para você, investidor que acompanha o ativo virtual, não ter a informação errada. O dólar foi desvalorizado no mercado mundial e, consequentemente, nós percebemos ele aqui no Brasil também. O real está muito longe de estar sendo valorizado frente ao dólar. E se você não compreendeu a diferença entre uma coisa e outra, eu posso trazer um vídeo, inclusive complementar, para falar um pouco mais de economia. Basta deixar nos comentários abaixo, é claro. Mas o fato é que o BTG vinha esperando uma recuperação gradual dessa carteira com reembolsos da safra e com aperto feito pelo banco na concessão de crédito aos produtores. Então, essa melhora parece estar vindo mais devagar do que era esperado, inclusive do que eu mesmo trouxe aqui no Ativo Virtual no final do ano passado. Na verdade, após os resultados do terceiro trimestre do ano de 2025. Mas também eventos sem precedentes estão acontecendo no mundo, não tinha como prever esse conflito dos Estados Unidos com o Irã e outros países, fechamento do Estreito de Hormuz, cotação do dólar desmoronando por conta de desconfiança no mercado americano, cotação do ouro batendo máximas históricas, assim como o barril do petróleo medido pelo Brent no mercado internacional também decolando. Todos esses fatores e vários outros que eu não consigo citar nesse vídeo curto estão influenciando realmente o cenário econômico do Brasil e, consequentemente, dos bancos, mas, sobretudo, para bancos que estão estrangulados com o agronegócio, como é o caso do Banco do Brasil, que tem a maior parte da sua carteira de crédito realmente nesse negócio aqui, ou melhor,
nesse segmento aqui. Então, com o diesel e fertilizantes pressionados, o risco é que o segundo trimestre também não entregue o alívio que o mercado já gostaria de ver no primeiro trimestre. E é por isso que esse vídeo é tão importante, para trazer uma análise rápida e com alto efeito na tomada de decisão do investidor. Então, quem gostar de entender um pouco mais sobre isso, deixe nos comentários abaixo que eu posso trazer um vídeo dedicado para falar do Banco do Brasil, tocando esses pontos, qual é a perspectiva e expectativa também do primeiro trimestre desse ano, que pode acontecer em 2026. Mas eu repito, esses eventos não significam que é o fim da linha do Banco do Brasil não, gente. Isso não quer dizer que o Banco do Brasil está falindo nem nada disso. Sim, ele está passando por um momento mais apertado e pressionado também por eventos políticos. Agora, continua sendo o banco de referência do país, BBAS3 nessa cotação dos R$ 25,36, até recuperou suas cotações mais recentemente. Podemos observar aqui que desde 30 de março de 2026 até o momento atual, as cotações já se recuperaram 13,5%, mas estão caindo 9,71% no acumulado dos últimos 12 meses. O PL é de 10,20, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Então, o Banco do Brasil com 10,20 está abaixo do benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos de 15 vezes, para boas empresas com bons fundamentos. Ou seja, exatamente o que o Banco do Brasil entrega, apesar dos bons fundamentos serem questionáveis nesse momento. Agora, os mais conservadores aqui no país buscam investir em empresas com PL de 10 a 12 vezes. Então o Banco do Brasil continua descontado em relação às principais referências de mercado sobre o PL, mas é importante notar, ele já esteve com um múltiplo de 4 vezes, até menos, 3 vezes e alguma coisa. Ou seja, ele estava de graça nessa época. Agora, com a lucratividade caindo, estamos vendo o PL ficando realmente mais alongado, e é por isso que as cotações não desenvolvem. Elas ficam oscilando nesse patamar aqui, justamente para esses números não decolarem e o banco ficar caro demais. Novamente, Banco do Brasil é um banco do governo, então tem riscos adicionais e o mercado sempre vai pesar a mão para ele ser mais barato mesmo. Então dificilmente vamos ver o Banco do Brasil com PL de 15 vezes e as cotações subindo. PVP atual muito descontado, 26% abaixo do valor patrimonial. Isso significa dizer que também que você confortavelmente lá do seu home broker consegue acessar as ações do Banco do Brasil e comprá-las por 74 centavos a cada R$ 1 de valor patrimonial. É um baita desconto. O dividend yield aqui está muito baixo, 3,27%, mas vastamente explicado aqui no Ativo Virtual. Basta assistir o Fique Preparado do Banco do Brasil. E agora vamos falar da BB Seguridade e da Caixa Seguridade também. Afinal de contas, o Itaú BBA está cortando a recomendação e fazendo alerta para esse primeiro trimestre de 2026. Por que será? Será que vai chover nessas seguradoras? Vamos entender. Primeiro, é importante compreender o seguinte: o que mais pesou para o Itaú BBA foi a percepção de que o setor de seguros começou em 2026 com mais vento contra do que parecia. No caso da BB Seguridade, o banco vê uma deterioração mais clara, principalmente por causa do seguro agrícola. E aqui é que vai o coração da tese. Quando o agronegócio começa a sofrer com margens mais apertadas, custo maior e mais pressão financeira no campo, isso não afeta só o produtor rural, afeta também toda a cadeia que gira em torno dele, inclusive quem vende a proteção para esse risco aqui. Então é óbvio que eu estou falando das seguradoras, elas que cuidam de administração de riscos. Segundo o relatório, os prêmios do seguro agrícola recuaram forte nos 2 primeiros meses desse ano, e isso ajuda a explicar por que a BB Seguridade passou a ser vista com mais cautela, mesmo com o dividend yield ainda elevado, estimado ali em torno de 11%, sendo que atualmente até passa disso, vai para os 12%, quase 13%. Nas projeções de lucro, dá para ver claramente quanto que a BB Seguridade consegue render a mais do que a Caixa Seguridade, ou seja, trouxe um vídeo recentemente, inclusive para falar da Caixa Seguridade, que o mercado já espera muito dessa empresa aqui. Então, quando ela traz bons números, isso já é esperado. Já no caso da BB Seguridade, se ela surpreender o mercado, ela consegue ampliar ainda mais o seu valor de mercado. Ainda assim, a BB Seguridade está entregando um lucro líquido de 15,1 bilhões de reais, projetado aqui para 2026, e a Caixa Seguridade com 4,6 bilhões de reais. Está aqui publicado essa matéria com muitos detalhes diretamente no AVNews. Basta acessar ativovirtual.com.br. O fato é que para o Itaú BBA, o dividendo sozinho ele não compensa um cenário de lucros mais fracos pela frente. E esse é o ponto que o investidor iniciante costuma subestimar. Dividendo alto não salva a tese ruim. Às vezes, ele só deixa a queda parecer mais confortável
confortável por alguns meses. Já a Caixa Seguridade aparece como um caso menos problemático, mas longe de se empolgar. A empresa mostra mais resiliência em segmentos ligados ao crédito imobiliário. Aliás, a Caixa Econômica teve recorde de empréstimos e diz que nem vai baixar a taxa não, o que ajuda a segurar parte da operação. Só que, por outro lado, também sofre a fraqueza do seguro prestamista. Esse, na verdade, está sendo o calcanhar de Aquiles dessas empresas, que é justamente aquele seguro vinculado ao crédito, que normalmente anda junto com o ritmo dos empréstimos. Ou seja, a Caixa Seguridade parece menos pressionada do que a BB Seguridade, mas ainda assim não o suficiente para justificar grande entusiasmo. Para o investidor, essa notícia é importante porque ela quebra uma visão preguiçosa sobre o setor. Nem toda a seguradora vai performar igual só porque opera no mesmo mercado. O que o Itaú BBA está mostrando é que existe realmente uma divergência cada vez maior entre modelos de negócio, exposição a segmentos mais sensíveis e a capacidade de atravessar um ambiente macroeconômico mais rígido. Então, os principais riscos apontados aqui no AVNews: risco de crédito, cenário macroeconômico, setor agrícola, claro, e também parte operacional, aumento de despesas administrativas em fintechs, que são empresas especializadas aqui em tecnologia e finanças, que podem corroer as margens no curto prazo da companhia. Atualmente, as ações da BB Seguridade com BBSE3 nessa cotação dos R$ 35,76 desvaloriza 1,42% nos últimos 12 meses. PL é excelente, de graça, como diria o Barça, 7,56%, e o PVP alto, mas já vastamente explicado aqui no canal, e dividend yield de 12,5%. Já a Caixa Seguridade com CXSE3 R$ 19,82 disparou recentemente. Ou seja, o Itaú BBA talvez esteja preocupado demais com a Caixa Seguridade e deveria dar uma olhada melhor lá na sua carteira de investimentos. O que você acha? Deixe nos comentários abaixo se você já viu. Atualmente valorizando 31% nos últimos 12 meses, PL caro, 13,19%. Aqui tem que concordar com o Itaú BBA. PVP altíssimo, mas é o mesmo caso do Banco do Brasil e BB Seguridade. Aqui temos Caixa Econômica e Caixa Seguridade. Dividend yield atual de 6,77% diminuiu porque a valorização do ativo influencia nesse número aqui. Mas é claro, se você já investe na Caixa Seguridade ou no BB Seguridade, sabe perfeitamente que esses ativos são excelentes na bolsa, seja um ou outro ganhando mais na valorização ou nos dividendos. A verdade é que o investidor inteligente, ele também faz dividendos sintéticos todos os meses com as suas ações em carteira, além de comprar as ações com prêmio naturalmente. É muito melhor do que chegar lá no mercado e fazer uma compra seco, sem receber nada por isso. Como exemplo, vou trazer aqui o dividendo sintético que fizemos de CXSE3 e também BBSE3. Lembrando, dá para fazer todos os meses. E nesse caso aqui temos para a Caixa Seguridade recebendo de 3 a 5 centavos por ação e BB Seguridade com BBSE3, observem a diferença, de 15 a 17 centavos por ação. Então aí você já pode fazer a sua escolha e ver qual ação faz mais sentido você colocar em carteira. Receber aí mensalmente dividendos sintéticos. Naturalmente, o risco é você ter que vender suas ações pelo preço de mercado estabelecido no dividendo sintético, mas é por isso que a gente utiliza diversas técnicas para que isso não aconteça e a gente consiga sempre colocar dinheiro no bolso. Aqui no Grupo VIP eu compartilho as minhas operações e também do meu time. E a compra premiada, eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente fizemos uma compra premiada de TUB4, recebendo de R$ 1,02 até R$ 1,04 por ação. Nossa intenção é comprar as ações por R$ 45,15. Em outras palavras, se você pegar aqui esse, vamos colocar entre aspas, dividendo sintético de R$ 1,04 e dividir pelo preço que queremos comprar de R$ 45,15, vamos descobrir, multiplicando por 100, que estamos falando de um dividend yield de 2,30% em apenas uma operação. É um baita dividendo para ninguém colocar defeito, não é mesmo? Novamente, ao invés de você fazer um aporte mensal, que geralmente você vai fazer isso mesmo, separar uma parte da sua renda ativa para fazer novos aportes em ações, boas ações com dividendos e valorização, ainda por cima você consegue receber esses valores como temos esse aqui. E tem um detalhe, quem entrar no Grupo VIP já vai ter acesso a esse estudo que compartilhamos, porque a validade é até dia 10 de maio. Falar da Áurea Energia, afinal de contas, essa reorganização societária pode até parecer aquele tipo de notícia que faz o investidor bocejar, mas não é bem assim não. A Áurea Energia, ela confirmou um fato relevante nessa última semana sobre o avanço da reorganização em duas fases envolvendo a Áurea Energia, a CESP, a Áurea em Operações e a Áurea em Participações. A primeira etapa já foi aprovada em assembleias e prevê a incorporação reversa da Áurea em Participações pela Áurea em Operações. E o objetivo é claro aqui, e declarado também, que é de concentrar os ativos hidrelétricos em um único veículo, para simplificar a estrutura do grupo e melhorar a gestão de caixa e endividamento dele também. Na fase 1, que agora está aprovada, a Áurea em Participações vai ser incorporada pela Áurea em Operações, e na prática, isso deixa a Áurea Energia
como uma controladora direta de 100% das operações da Auren Operações. Depois vem a fase 2, que ainda depende das aprovações e anuências, ou seja, todas as partes precisam estar em concordância, mas primeiro a Auren Energia transfere determinados ativos, passivos e 100% das ações da Auren Operações para a CESP, por meio de um aporte de capital. Depois, existe a possibilidade de incorporação da própria Auren Operações pela CESP. Então parece técnico, e até é, mas o significado econômico é mais simples do que parece. A companhia está tentando deixar a casa mais arrumada, e quando um grupo reduz as camadas societárias, concentra ativos parecidos no mesmo veículo e ainda por cima tentar alinhar melhor o caixa, a dívida e a operação, ele está basicamente dizendo para o mercado que rodar de forma mais eficiente se tornou uma prioridade. E em um setor elétrico intensivo em capital, isso importa bastante. Então, em suma, o que vai mudar aqui para os investidores? A leitura mais importante é esta: a reorganização não cria um valor mágico da noite para o dia, mas pode destravar eficiência. E eficiência nesse tipo de negócio pode significar menos custo administrativo, menos redundância, mais clareza sobre onde estão os ativos e melhor gestão do endividamento. E o próprio fato relevante, destacado aqui pelo AVNews, fala em racionalização de estrutura, redução do número de companhias abertas e maior eficiência na gestão do caixa e dívida da empresa. Os custos estimados são de 1,1 milhão de reais, é um valor bem baixo, mas o retorno vai ser enorme aqui para a Auren Energia em termos de organização e eficiência. E já tem bastante tempo que eu não falo da Auren Energia aqui no canal, não é mesmo, pessoal? Deixa nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse conteúdos mais frequentes a respeito da Auren, porque sem o feedback de vocês, eu não sei se eu estou trazendo conteúdos relevantes. Eu sempre trago conteúdos que eu estou estudando para as minhas próprias operações, mas são muitos ativos que eu estudo todos os dias, então fica muito difícil se vocês não me derem uma direção aquilo que você gostaria de saber mais. No caso da Auren, observem só, como eu expliquei, parece trivial, mas não é. Olha a valorização que aconteceu recentemente. Nessa cotação dos R$ 14,29, a empresa já está explodindo de valorizar, 82,56% nos últimos 12 meses, mesmo com PL negativo. Atenção aqui, o PVP mostra que ela está 20% acima do valor patrimonial, empresa com pouca lucratividade ou no prejuízo, não paga dividendos. É o caso aqui da Auren pagando pouquíssimo, 0,43%. Mas os grandes investidores já estão olhando para o futuro. Fato esse, muito claro e estabelecido aqui, que são os grandes aportes de institucionais. E quando eu falo institucionais, são empresas grandes ou investidores profissionais. Agora vamos falar da Petrobras. Afinal de contas, ela está ganhando força no mercado por conta desses problemas macroeconômicos que estão acontecendo vindo lá dos Estados Unidos. Afinal, tem hora que o mercado não premia só eficiência, ele premia também algo ainda mais valioso, a capacidade de continuar entregando quando o resto do mundo trava. E é exatamente aí que começa a acontecer com a Petrobras. Enquanto a guerra do Oriente Médio pressiona o preço do petróleo e atrapalha a operação de algumas das maiores petroleiras do planeta, a estatal brasileira aparece em uma posição bem rara, longe fisicamente do conflito, sem ativos danificados e com produção preservada. Isso não transforma a Petrobras na melhor empresa do mundo da noite para o dia, claro que não, mas muda uma variável essencial, a previsibilidade, que eu sempre falo que o mercado ama essa palavra para empresas. Afinal, o conflito no Oriente Médio não está mexendo só com o preço do barril, ele está mexendo também com a logística, com o escoamento do petróleo e com a capacidade operacional das gigantes globais. Empresas como a Saudi Aramco, Total Energies, a própria Shell, ExxonMobil e Chevron precisaram reduzir suas atividades, seja porque não conseguem escoar a produção pelo Estreito de Hormuz ou porque tiveram instalações diretamente atingidas pelos ataques trocados entre Estados Unidos, Irã e Israel, como no caso de refinarias e oleodutos mesmo. A própria Petronas também foi afetada, já que a boa parte do petróleo que ela refina é importado e ficou retido em Hormuz. Por outro lado, a nossa Petrobras de verde e amarelo não teve refinarias bombardeadas, não precisou desviar rotas e não viu sua produção ser diretamente interrompida pelo conflito. Pelo contrário, segue apoiada no avanço do pré-sal e na busca por novas fronteiras exploratórias, como vimos recentemente aqui no canal, quando eu divulguei a respeito das novas explorações que ela está fazendo na Bacia de Campos e lá na África também, além da margem equatorial amplamente falada aqui no Ativo Virtual. Então, a vantagem da Petrobras nesse momento não é necessariamente ser a mais eficiente que todas as outras, é estar fora da zona de choque, o que antes parecia apenas uma característica geográfica neutra, agora vira ativo estratégico. Em um mercado mais fragmentado, entregar petróleo com previsibilidade passa a valer quase tanto quanto produzir muito. Afinal, não adianta nada ter uma produção teórica imensa se você não consegue efetivamente produzir ou entregar. Atualmente, as ações PETR4 continuam valorizando
muito, 66,48%, isso nos últimos 12 meses, porque se considerarmos aqui, desde o fundo do movimento até o topo dele, o investidor já conseguiu colocar no bolso quase 80% de valorização. Na verdade, o topo mesmo foi no dia 30 de março de 2026, e aqui chegou a 79,85%. Então, PL continua de graça, 5,48%, PVP 45% acima do valor patrimonial, entregando muito dividendo mesmo com toda essa valorização de 6,77%. Aliás, muita gente vai torcer o nariz falando que é pouquíssimo, porque está abaixo da Selic e essas coisas. E é verdade sobre um certo ponto de vista. Mas é importante lembrar, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações sobem mais 65%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser percentual mais baixo, mas isso para quem compra agora. Quem comprou há 12 meses atrás, o dividend yield on cost, que é o custo de aquisição deste investidor, tem um dividend yield muito superior a este aqui. Ou seja, quem fica olhando apenas para esse indicador aqui, vai acabar trocando os pés pelas mãos. Sem falar que a Petrobras é excelente para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. A única empresa que eu gosto mais do que ela para fazer isso é a própria Vale, com as ações Vale 3. E agora vamos comentar sobre esse evento, vamos dizer quase atípico aqui da compra de ativos do BRB pelo Itaú. Essa é uma daquelas notícias que à primeira vista parecem pequenas demais para importar, mas quando envolve Itaú, BRB, CVM, BTG e ainda um pano de fundo do antigo Banco Master, o mercado presta atenção na hora. Afinal, na última quarta-feira, por meio de suas subsidiárias, ele assumiu o compromisso para comprar determinados ativos do BRB, condicionado ao cumprimento de condições específicas, é claro. Ao mesmo tempo, disse que os valores são imateriais pelos critérios internos do banco e, por isso, a operação não foi tratada como um fato relevante. É por isso que a CVM foi lá puxar a orelha do Banco Itaú. A confirmação veio apenas após o questionamento formal da CVM, motivado por reportagem divulgada no mercado, aqui pelo Correio Brasiliense. Afinal, a Quadra Capital está negociando 15 bilhões de reais em ativos do Banco Master, de acordo com fontes. E eu preciso explicar algo importante. Quando uma companhia aberta no mercado de capitais, no caso na Bolsa de Valores, confirma uma operação depois do questionamento da CVM, o mercado naturalmente tenta medir o tamanho da história. E a mensagem do Itaú foi quase cirúrgica. Como quem diz, sim, existe negócio. E não, ele não é grande o suficiente para mudar a tese do banco. A questão toda é que a repercussão desse esclarecimento teve a afirmação do Itaú que a aquisição envolve ativos específicos do BRB e que os valores são imateriais sob seus critérios internos. Isso ajuda a separar duas camadas da notícia. Para o Itaú, a operação parece pequena demais para mexer com valuation, lucro ou narrativa estratégica do banco, mas para o BRB, porém, qualquer venda de ativos nesse segmento ganha peso maior, porque o banco está num processo delicado de reorganização de balanço, captação de capital e desinvestimentos depois de complicações ligadas ao Banco Master. A Reuters, inclusive, informou que o BRB ainda depende de medidas para fortalecer o capital. Atrasou, inclusive, a publicação do balanço de 2025 por conta da auditoria forense e discute alternativas para aliviar o impacto dos ativos herdados dessa história. De todo modo, o Banco Itaú, com o Itub 4, está retomando aqui a sua valorização. Chegou novamente aos R$ 47,01, valorizando 59,40% nos últimos 12 meses, que me traz muita felicidade ter falado muito do Banco Itaú aqui desde o final de 2022 para 2023. PL de 11,56, barato, o maior banco do país em carteira de crédito, ROI e também de lucratividade, que bate recordes praticamente todos os trimestres. O PVP está caro, 153% acima do valor patrimonial, mas o dividend yield é enorme também, 7,54% mesmo com toda essa valorização. E tem um detalhe, eu mostrei Tube 4 porque é melhor para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Mas a verdade é que Tube 3 valoriza ainda mais, 82,27% entrega praticamente o mesmo dividend yield. E vamos falar de dividendos, afinal de contas a Telefônica Brasil, a Vivo, o Vivo T3, aprovou 365 milhões de reais em JCP. O valor por ação é relativamente pequeno em termos isolados, então para quem olha só para a manchete, imagina que é um grande gatilho para a ação. A leitura pode ficar até exagerada. Esse JCP funciona mais como um reforço de uma política já conhecida do que um evento capaz de mudar sozinho a tese da companhia. O próprio RI da Telefônica Brasil mostra um histórico longo de distribuição recorrente de dividendos e JCP que indica continuidade e não ruptura. O montante de 11 centavos por ação ainda tem que pagar 17,5% porque o governo aumentou de 15% para 17,5%, então o valor líquido cai para 9 centavos e vai receber quem tiver posição no dia 27 de abril de 2026, ou seja, as ações vão ser negociadas no dia 28 de abril. Datacom então, dia 27 de abril, DataX no dia 28 de abril. O pagamento vai ser realizado até dia 30 de abril de 2027, mas isso aqui é porque a empresa ainda vai definir a data
direta na reunião da diretoria da companhia. As ações da Vivo valorizam muito, Vivo T3 nessa cotação dos R$ 41,62, valorizam 67,58% nos últimos 12 meses. PL estourado, 21,77%, muito caro. E o PVP também, 95% acima do valor patrimonial. A empresa está entregando dividend yield de 2,46% nesse momento, mas também por conta dessa valorização brutal aqui que está acontecendo. Então, quem está buscando investir em empresa de tecnologia relacionada à comunicação, a Vivo continua sendo um case interessantíssimo. E aí vamos falar da Marco Polo também, que ela aprovou o pagamento de JCP e o CEO inclusive revelou as apostas para o ano de 2026. E é claro que vamos vir aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, para vermos o radar de dividendos. Sai tudo aqui, pessoal. Bateu na CVM, cai aqui, porque foi uma ferramenta desenvolvida pelo Ativo Virtual para monitorar o que sai lá na CVM e manter a nossa comunidade muito bem informada. Além, é claro, de diversas outras ferramentas e recursos também. Então, o anúncio aconteceu no dia 15 de abril, quarta-feira, pelo menos foi a aprovação dele, o pagamento em forma de JCP e a Datacom vai ser no dia 24 de abril, sexta-feira. O pagamento no dia 8 de maio, que cai numa sexta-feira também, ou seja, o pagamento é rápido em relação à Datacom, muito rápido inclusive, e a empresa vai pagar 8 centavos por ação ordinária, POMO 3, e o mesmo valor por ação preferencial, POMO 4. A rentabilidade é de 1,24% nas ações ordinárias e 1,16% nas ações preferenciais. Atualmente, as ações POMO 3, nessa cotação de R$ 6,45, fácil de reinvestir os dividendos, valoriza muito forte, 54,71% nos últimos 12 meses, PL de graça 6,59%, PVP 110% acima do valor patrimonial, entrega um dividend yield brutal de 15,70% mesmo com toda essa valorização.